Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Você já deve ter visto pela bicicleta que hoje nós vamos falar daquele que é considerado, por muitos, o maior ciclista de todos os tempos. A bicicleta está aqui e o nome dele está aqui no quadro, Eddy Merckx. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Essa bicicleta que está aqui é uma Eddy Merckx de Chromoly, é uma bicicleta de boa qualidade, inclusive ela tem até o local aqui para colocar a numeração nas provas. Ela é uma bicicleta que está montada com grande parte das peças Campagnolo, a maioria das peças Campagnolo, e ela está, como vocês veem, caracterizada como a bicicleta que o Merckx usou no período em que ele correu na Molteni, uma equipe italiana. Talvez você não saiba, mas em 1980 um jornal francês, o L'Équipe, um dos maiores jornais de esporte franceses, inclusive é o jornal que patrocina até hoje o Tour de France, criou o Tour de France e patrocina até hoje o Tour de France, esse jornal fez um concurso para ver qual era o atleta do século. E talvez você já saiba quem ganhou esse concurso. Falou-se muito esses dias com o falecimento recente do Pelé. Pelé foi eleito o atleta do século. Pouca gente sabe que o terceiro lugar foi um ciclista, exatamente o Eddy Merckx, de quem nós estamos falando aqui. Toda a eleição sempre era sujeita a críticas, a debates, etc. Tal. Os três primeiros colocados foram pela ordem Pelé, Jesse Owens e Eddy Merckx. Pelé, todo mundo sabe quem foi, o mundo inteiro conhece Pelé. Segundo foi Jesse Owens, um atleta do atletismo, que brilhou nas Olimpíadas de 1936. Venceu na terra do Hitler, quando Hitler pregava a supremacia branca, a superioridade da raça ariana, vai um negro americano e ganha as 4 medalhas do atletismo em plena Berlim. Isso teve um impacto muito grande no esporte e eu acredito que esse tenha sido um dos motivos que ele foi eleito o segundo da lista. E em terceiro lugar é o Eddy Merckx. O Eddy Merckx é um atleta excepcional. Boa parte das histórias que eu vou contar aqui estão nas biografias dele, há várias biografias. Na falta de material em português, eu vou indicar apenas uma dela, não que seja a melhor, mas é uma que eu acho boa de ler, que é uma que se chama Half Man, Half Bike. Meio homem, né, meio bicicleta. Ele era quase que uma espécie de centauro, que era meio homem, meio cavalo. Ele era um ser mutante em que era meio homem, meio bicicleta, de tanto que ele se identificava e de tanto que ele era brilhante, fantástico em cima de uma bicicleta. Ele era um atleta excepcional. Ele jogou basquete, ele jogou tênis de mesa, ele jogou tênis, ele jogou futebol e por fim ele foi pugilista antes de ser ciclista. Mas chegou um momento em que ele começou a andar de bicicleta e ele tinha esse sonho de ser ciclista. Em 1964, ele com apenas 19 anos, ele ganha o Campeonato Mundial Amador. O Campeonato Mundial, embora amador, era uma prova de altíssimo nível, porque até bem pouco tempo atrás, na história, a Olimpíada era disputada apenas por atletas amadores. Então, muitos atletas bons, ótimos, que já poderiam estar sendo profissionais, eles ficavam postergando a entrada no profissionalismo para poder disputar e ganhar as Olimpíadas. Então, as categorias amadoras eram muito fortes. E o Merckx, com 19 anos, em 1964, ele ganha o Campeonato Mundial de Amadores. Não é aconselhável comparar atletas, mesmo de um mesmo esporte, em épocas diferentes. Mas, às vezes, a gente precisa falar alguns números para dar uma ideia da grandiosidade de alguns feitos. Só para vocês terem uma noção, o melhor atleta em atividade hoje, os dois melhores atletas em termos de número de vitórias, são o Mark Cavendish e o Peter Sagan. Mark Cavendish tem 160 vitórias e o Peter Sagan tem aproximadamente 120 vitórias. Com um detalhe, tanto um quanto o outro são sprinters, pessoas que têm bastante oportunidade de ganhar a prova, porque eles são aqueles que estão lá para decidir as provas no sprint. E como eles são os homens mais rápidos do mundo, eles ganham bastante provas. Merckx não era nem sprinter, ele não era um sprinter puro, ele não era também um escalador puro, e a única área que ele era assim, talvez tivesse uma certa superioridade mais aparente, era no contrarrelógio. E na soma das três,
ele ia muito bem em todas, e é por isso que ele é conhecido como um all-rounder, ou seja, um cara que é polivalente, que vai bem em todos os tipos de provas que ele competia. Então, ele que não era sprinter, ganhar 525 provas é um número muito grande, é muita coisa. Né? Hoje, não tem ninguém com mais de 160 no pelotão, mesmo atletas que estão com uma carreira até mais longa do que foi a do Merckx. E eu também, né, sou ciclista, eu tenho que defender e vender o meu peixe. Eu acho difícil comparar quando se fala o atleta do século, é difícil comparar, por exemplo, os 1.283 gols do Pelé, embora a FIFA só reconheça 767, com as 500 vitórias do Merckx, né? Porque são coisas diferentes, mas convenhamos, numa partida de futebol de 1h30 você pode fazer 3, 4 gols. E numa prova de ciclismo, principalmente aquelas da época, de 7, 8 horas, você tinha que correr 7, 8 horas sob condições extremas, de frio, de calor, enfim, para ganhar uma prova. Né? Então, eu tenho a impressão que é bem mais complicado de se obter uma vitória naquelas condições do que fazer um gol no futebol. Então, 525 é onde eu queria falar. Eu não quero ficar comparando futebol e ciclismo. Eu quero dizer que 525 é um número enorme, gigantesco, que dificilmente alguém vai chegar. Eu acho muito mais fácil alguém chegar nos 1.200 gols do Pelé, isso é possível, mas as 525 vitórias do Merckx eu acredito que ninguém vai chegar. Em 1965 ele se profissionaliza e no primeiro ano, das 70 provas que ele participou, ele ganhou 9 provas. Ano seguinte, 1966, era apenas o segundo ano dele, ele era muito jovem ainda, e ele simplesmente ganha a primeira prova séria daquela temporada, que era a primeira monumental. Se você não sabe o que são as monumentais, nós fizemos um capítulo em que explicamos o que são as monumentais e a característica de cada uma delas. E a Milan-San Remo é a primeira monumental do ano e Merckx já começa o segundo ano vencendo a Milan-San Remo. A Milan-San Remo vai ser uma prova que vai ser a preferida dele. Em 10 participações, Ed Merckx vai vencer 7 Milan-San Remo. Isso é mais um número estrondoso na carreira do Merckx. Vocês imaginam uma prova que larga aproximadamente 200 ciclistas, ele largar em 10, concorrendo com 10 provas, ele ganhou 7. Quer dizer, dominava totalmente a Milan-San Remo. Outra coisa que é importante falar, um outro número interessante, é que o Merckx vai ganhar na carreira inteira dele 19 monumentais. Outro número assombroso sob qualquer ponto de vista que se analise. Só para vocês saberem, apenas 3 homens na história que ganharam as 5 monumentais. São eles Rick Van Looy, Roger de Vlamingh e Ed Merckx. E o Ed Merckx tem um plus sobre os dois. Ele é o único que ganhou pelo menos 2 vezes cada uma delas. Enquanto os outros ganharam todas elas, ele ganhou pelo menos 2 vezes cada uma delas. E algumas, como a Milan-San Remo, ele ganhou diversas vezes, no caso 7. Repare que nós estamos em 1966, ele já ganhou o Campeonato Mundial Amador e já ganhou a Milan-San Remo e ele tem apenas 21 anos. Em 1967, o ano que ele completaria 22 anos, ele começa de novo ganhando a Milan-San Remo, né, sobre aqueles nomes mais consagrados do ciclismo da época. Ele vai e bate pela segunda vez a Milan-San Remo. Né? Primeiro ano, vamos dizer que ele pegou o pessoal de surpresa, tal. Segundo ano ele vem e bate todo mundo que nessa época já estava ligadíssimo nele, e para completar, no terceiro ano dele profissional, com 22 anos, ele é campeão mundial em 1967. Derrota todos os grandes nomes do ciclismo e numa prova de um dia ele é campeão mundial. Em 1968, ele estava com apenas 23 anos, iria fazer 23 anos, e ele vem correr a primeira grande volta dele. Naquela época era comum, entre os treinadores dos ciclistas, pouparem o atleta para ele não entrar muito cedo nas grandes voltas e ele ter um burnout logo de cara. Então, eles treinavam outras provas, corriam outras provas, e só quando eles estavam um pouquinho mais fortes, tal, que eles iam correr as grandes voltas, o Giro de Itália, o Tour de France. Em 68, o ano em que faz 23 anos, Ed Merckx vem e estreia no Giro de Itália. E de cara, ele de novo dá um show. Ele, numa prova chamada Trecime di Lavaredo, que é os 3 montes de Lavaredo, ele dá um show de atuação e ganha o Giro de Itália
de 1968. Em 1969, ele volta para correr o Giro, que ele havia ganhado no ano anterior. E desse ano tem uma novidade, ele vai correr também o Tour de France. 69 começa do mesmo jeito que 68 e ele começa vencendo as etapas e veste a camisa rosa no Giro de Itália. E aí acontece aquilo que ficou como a mancha na carreira do Eddy Merckx. Acontece aquilo que no ciclismo, na história do ciclismo e da carreira do Eddy Merckx, ficou conhecido como o escândalo de Savona. Na etapa que sairia de Savona, para continuar o Giro em que ele era camisa cor-de-rosa, Merckx é acordado praticamente pela equipe de televisão. As câmeras invadem o quarto dele e ele é avisado praticamente na frente das câmeras que ele havia sido detectado positivo no exame antidoping. A grande questão é que o Merckx sabia que ele estava sendo testado, ele estava liderando o Giro da Itália e não havia razão nenhuma para que na etapa anterior ele tivesse ingerido qualquer substância, porque ele estava liderando com larga margem de vantagem e sabia que seria testado. É meio ilógico, né, se a gente olhar só por essa questão da lógica, que ele houvesse realmente ingerido alguma substância. E mais interessante ainda é a maneira como ele recebe a notícia, que ele fica extremamente assustado, ele cai no choro, ele fica muito, se sente muito culpado e humilhado, porque ele tinha uma família bastante conservadora, vocês podem ler isso nos livros aí, e que ele tinha sido criado de uma maneira para não ser um trapaceiro, para ser uma pessoa séria, etc. Então, ele ficou numa situação que, como homem, ele ficou bastante arrasado, ele ficou destruído e pensou, inclusive, em naquele começo ali de carreira, já abandonar o ciclismo e não correr mais. Acontece que o exame tinha sido feito em condições totalmente absurdas. Era um laboratório móvel, que não tinha confiabilidade nenhuma e também não havia como verificar se aquela amostra tinha sido manipulada, e naquele momento havia muito interesse da Itália que o Eddy Merckx não ganhasse de novo o Giro da Itália. A Itália lutava por uma vitória de um italiano. E a maneira como aquele exame foi conduzido, por um laboratório inclusive que não era credenciado corretamente, etc., ficou um cheiro de trapaça no ar, né? Tanto é que agora, muitos anos depois, né, mais investigações, mais análises, mais debates, etc., chega-se à conclusão que prevalece a história que alguém, durante o momento em que ele foi assistir um princípio de missa, entrou numa igreja naquele dia, ele deixou a bicicleta encostada na frente da igreja e alguém teria substituído a caramanhola dele por uma outra com alguma substância. Estranho, muito estranho, mas vai ficar mais estranho ainda pelo que eu vou contar a seguir. Durante esse período entre que ele foi expulso do Giro de Itália, ele tem um período de suspensão em que ele não daria tempo dele largar no Tour de France daquele ano de 69. Houve recurso, etc, tal, lutaram, a própria Itália, a própria mídia italiana começou a derrubar a questão do doping dele, porque achava meio absurda a maneira como as coisas tinham corrido, e a verdade é que ele criou-se inclusive uma celeuma, um dilema internacional, a ponto de haver um incidente diplomático entre a Bélgica e a Itália. O próprio rei da Bélgica interviu em favor do Eddy Merckx e discutiu na Itália, porque criou-se um problema diplomático entre os dois países, porque a questão foi muito séria. Mas aí ele conseguiu derrubar o recurso e larga no Tour de France, conseguiu largar no Tour de France, que era no mês seguinte. E aí no Tour de France ele cala todos os críticos dele, porque no Tour de France ele é testado praticamente todos os dias e ele ganha o Tour de France de uma maneira arrasadora. Ele simplesmente vence, ele obtém as 4 camisas, ele obtém todas as camisas em disputa no Tour de France e vence com quase 18 minutos de vantagem sobre o segundo lugar. Então ele cala todos os críticos e ele mostra inclusive que ele superou a questão daquele doping na Itália. Coisa que eu conversei aí com vocês quando falei do Pantani. O Pantani passou por algo semelhante, mas ele não conseguiu superar, entrou numa espiral e acabou tendo um fim trágico. O Eddy Merckx não, uma estrutura melhor, mais uma família mais em torno dele, o próprio país em torno dele, o rei em torno dele, ele superou tudo, vai e ganha de maneira acachapante o Tour de 69. Mas como nem tudo são flores, em 1969, uma coisa que a gente precisa
comentar que o Merckx corria também na pista e ele ganhou muitas provas na pista, ganhou várias provas de 6 dias, etc. Tal. Em 1969 ele está correndo na França, na cidade de Blois, e ele sofre um acidente muito feio na pista. Só para vocês terem ideia, era um tipo de prova em que os ciclistas correm atrás de uma espécie de uma motinho com pedais tal para criar um embalo, e ele está correndo atrás a um acidente. O cara que puxava ele, que era amigo dele, que era o puxador oficial dele nessas provas, o acidente é tão sério que esse motociclista, um grande amigo dele, acaba falecendo no acidente. E o Merckx se machuca seriamente, ele passa a ter problemas na coluna a partir desse momento, e ele fala que a partir desse momento, ele ainda era muito novo, tinha 24 anos apenas, ele passa a ter problemas na coluna que vão acompanhá-lo durante toda a carreira. Inclusive, vocês podem ver vários comentários, às vezes até imagens, de ele, na corrida, ele andava ajustando o selim da bicicleta dele, ele andava com uma chave no bolso em que ele ajustava o selim para minimizar as dores que ele tinha na coluna e na perna. Então, ele nunca mais vai correr da mesma maneira, isso são palavras dele e está nesse livro também que eu indiquei para vocês. 1970, Ed Merckx começa brilhante de novo, né? Ele vem para o Giro de Itália e ele, em 1970, ele ganha o Giro Tour Double, que se fala, que é ganhar o Giro e o Tour no mesmo ano. Falei também outro dia que o Pantani foi o último que ganhou o Giro Tour Double, né? Muito difícil de ganhar as duas provas no mesmo ano, por causa que uma é muito próxima da outra, se desgasta muito numa, não consegue ir bem na outra. O Ed Merckx, desconhecendo essas limitações, ele vai fazer isso 3 vezes na carreira dele, 70, 72 e 74. Ganha 3 Giro Tour Double. Em 1971, ele ganha o 3º Tour de France dele, é a 3ª largada e 3º Tour consecutivo que ele ganha em 71. E para arrematar, ele termina o ano sendo campeão mundial. Em 1972, o ano seguinte, ele vem e como eu já falei, outro Giro Tour Double. É a 4ª largada dele no Tour de France e a 4ª vitória que ele tem, e também ganha o Giro de Itália para dar aquela engordada no currículo, para dar aquela melhorada no currículo, né? Ele já está até aí com 4 vitórias no Tour de France, com 3 vitórias no Giro de Itália e com 2 campeonatos mundiais já. E não bastasse isso, ele ainda vai, nesse ano, e bate o recorde da hora no México com uma outra Colnago laranja, né? Não desse tipo, uma bicicleta de pista, ele bate o recorde da hora também em 1972. Em 1973, Ed Merckx não corre o Tour de France. Ele opta por correr o Giro e a Volta da Espanha. É a única vez que ele corre a Volta da Espanha. Ele só correu a Volta da Espanha em 1973 e ganha a Volta da Espanha. Ganha o Giro e a Volta. Ou seja, embora não seja um Giro Tour Double, ele faz um Double Giro Vuelta, tá? Ganha as 2 provas também de 3 semanas cada um. Em 1974 parece que nós estamos repetindo, né? Parece que estamos falando a mesma coisa. Mas em 1974 o Ed Merckx ganha de novo o Giro, ganha de novo o Tour e, para fechar com chave de ouro, ele ganha também o Campeonato Mundial. Ganhar essas 3 provas no mesmo ano tem um nome, é a Tríplice Coroa do ciclismo, ou Triple Crown. Esse grande feito de ganhar as 3 provas, essas 3 provas, Giro, Tour e Campeonato Mundial no mesmo ano, só foi conseguido por ciclistas masculinos 2 vezes na história. 1974 pelo Ed Merckx e já nos anos 80 pelo Stephen Roche. Eu quis frisar que foi por ciclista masculino porque há uma curiosidade, uma novidade bem-vinda, que agora em 2022, pela primeira vez, uma ciclista mulher, Annemiek van Vleut, ganhou essas mesmas 3 provas, Giro, Tour e Campeonato Mundial, no ciclismo feminino. Uma conquista das mulheres aí, que apenas 2 homens haviam conseguido e agora uma mulher conseguiu, obviamente, que na categoria feminina. E aí chega 1975, Ed Merckx já ganhou 5 Tour, 5 Giro, 1 Volta e 3 campeonatos mundiais. Ele ganhou muitas corridas diferentes, ele ganhava a prova de um dia, ele ganhava a prova de 3 semanas, ele ganhava a prova de 1 semana, ele ganhava a prova de 2 semanas, ele ganhava critério, ele ganhava a prova na pista, e aí o corpo dele começa
dá sinais de cansaço, né? A carreira dele, como ele ganhou muita coisa e correu muito num período relativamente curto, o corpo dele começa a dar sinais de cansaço. E 75 é o ano em que o Eddy Merckx vai perder o Tour de France. O Eddy Merckx começa, e ele não está indo tão bem, considerando-se que ele era o Eddy Merckx, e para piorar, quando eles vão subir a etapa de Puy-de-Dôme, faltando 150 metros para a chegada, uma subida muito forte, em que os ciclistas sobem devagar. Muita gente não gostava do Merckx, porque inclusive ele foi acusado, durante o tempo que ele corria, de estar estragando o ciclismo, porque só ele ganhava, né? Então ficou um momento que ninguém mais queria assistir, e principalmente os patrocinadores não queriam patrocinar, porque ou você patrocinava o Merckx ou você não ganhava, né? Foi um período em que ser segundo lugar era o melhor que se podia fazer uma outra equipe. E nesse fim da subida do Puy-de-Dôme, um espectador francês dá um soco do lado dele assim, e esse soco machuca, ele consegue chegar, faltava apenas 150 metros. No dia seguinte, era um dia de descanso, e ele tem detectado inflamação no fígado e tal, e ele vai sofrer o final da corrida, e ele faz uma coisa que nesses livros eu li a mesma coisa, é uma atitude bastante nobre. Ele diz que ele não abandona o Tour de France nesse momento, machucado, porque ele não quer desmerecer a vitória do Bernard Thévenet, que é quem vai ganhar, um francês. Ele não quer desmerecer a vitória e ele corre. E para piorar, umas etapas mais à frente, ele cai numa das etapas e quebra amassando o rosto. E mesmo assim, ele termina o Tour de France para não desmerecer a vitória do outro. Verdade, mentira, não sei, parece lenda, né? Mas eu vi ele falando isso e ele dizendo também o seguinte, que hoje pensando, talvez ele não tivesse feito aquele esforço, porque correr, inclusive com a maçã do rosto quebrada depois, foi um negócio que exigiu demais dele e que aquilo, inclusive, apressou o final da carreira dele. Ele levou o corpo dele a uma exaustão extrema e que hoje, pensando nisso, talvez ele não fizesse isso. Eu acho que essa declaração dele e outras declarações, né, como eu disse, a gente não lê só um livro, não assiste só um vídeo, dão a impressão que realmente é muito crível essa ideia que ele tenha terminado para valorizar a vitória do Bernard Thévenet. E com isso, Eddy Merckx, pela primeira vez, de todas as vezes que largou, das 6 vezes que ele largou o Tour de France, pela primeira vez ele perde o Tour de France. E o Bernard Thévenet entrou para a história como Le Tombé du Merckx, o cara que derrubou o Merckx, né? Sei lá, né? Aí você que analisa. Em 1976, Eddy Merckx vem para o Giro de Itália, mas pela primeira vez de todas, ele não ganha nenhuma etapa no Giro de Itália. Ele não corre o Tour de France e corre o Campeonato Mundial e ele obtém a 5ª colocação no Campeonato Mundial. Aliás, a propósito, eu quero dizer o seguinte, se você não sabe, um ciclista brasileiro, Murilo Fischer, que nós vamos falar em algum momento dele aqui, uma carreira também muito bacana para nós brasileiros, ele ficou no campeonato de 2005, ele também chegou na 5ª posição, o que é uma honra para nós brasileiros. 5º lugar num campeonato mundial de ciclismo de estrada não é para qualquer um, nós vamos falar disso mais à frente. Em 1977, Eddy Merckx cria a equipe Fiat France. Eu digo Eddy Merckx cria porque ele chama os companheiros de equipe que ele não quer que fiquem desempregados, porque se ele parar de correr, os colegas provavelmente vão estar desempregados, caras que viviam do ciclismo. Então, ele tem assim o respeito dos colegas e ele cria uma equipe em torno da Fiat, e a Fiat entende que é importante ela ter o nome do Merckx fazendo propaganda para os carros dela e cria essa equipe, mas a equipe não tem, na pessoa do Merckx, resultados relevantes no ano de 77. Termina a equipe em 77, para 78, mais uma vez preocupado com a questão dos salários, da sobrevivência dos colegas, ele convence lá alguns executivos da CIA a criar uma equipe, né, ciclismo chamada CIA, a empresa CIA, né, criam a equipe CIA, o Merckx corre apenas 5 provas e ele não está bem, tem orientação médica que o corpo dele está realmente dando muitos sinais de cansaço, ele está muito desgastado, e ele corre só até março, uma determinada prova, e finalmente no dia 18 de maio de 1978, o Merckx faz o anúncio dizendo que ele está se retirando do ciclismo. E para você que ficou agora até assistindo, vou dar uma informação que quem desligou antes não vai ver. Essa carreira maravilhosa
em que ele ganhou tudo que ele pôde. Tem uma curiosidade, em 1968, no Giro de Itália, numa das primeiras etapas do Giro de Itália de 68, que ia ser o primeiro giro que ele ia ganhar, no exame médico que foi feito lá, foi detectado que ele tinha cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Os médicos queriam que ele parasse, etc. Naquela época não havia uma legislação muito séria a respeito. E o Ed Merckx, depois daquilo, voltou a correr e ganhou aquele giro e mais todos os outros que nós acabamos de falar. Hoje, Ed Merckx não poderia correr. Pela legislação esportiva hoje, quem tem essa doença não está apto a praticar exercícios físicos de competição. Então, por pouco, essa carreira não aconteceu. Você que ficou aqui viu isso. E para você que ficou até agora também, eu quero contar, se você já não sabe, que o Ed Merckx, em 1996, foi agraciado com o título de barão pelo rei Albert II da Bélgica. Espero que você tenha gostado de mais esse capítulo e já aviso que isso não foi a história total do Merckx. Agora nós vamos começar a falar sobre ele em temas, conforme eles forem sendo abordados de maneiras diferentes. Eu queria falar do Merckx, dizer quem ele foi, porque ele vai ser muito comentado aqui nos próximos capítulos. Até porque por um período de mais de 10 anos na história do ciclismo, é muito difícil você contar uma história de qualquer ciclista que seja, sem que essa história acabe se cruzando com a do barão Edouard Louis Joseph Merckx, o nosso colega barão. Um grande abraço para vocês e eu espero vocês para o próximo episódio.